minutos de sabedoria. Embora sua dor pareça insuportável e sem remédio, ela há de terminar e a alegria voltará a brilhar em seu coração. Não há noite eterna a qual não suceda a luz de um dia radiante. Dos sofrimentos passados, conservamos apenas uma lembrança quase apagada. Assim, acontecerá amanhã com os sofrimentos de hoje. Entregue tudo ao tempo, que com sua mão compassiva balsamizará todas as suas dores. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas andanças aqui na terra, ele se deparava com aqueles irmãos que tinham as suas enfermidades, e uma das passagens mais sábias que eu já li foi a da mulher que sangrava já há alguns anos, e ela tocou através do seu pensamento na veste de Jesus. E Jesus, ao passar, disse assim: alguém me tocou. No meio de uma multidão, como que identificaria quem era aquela pessoa que o tocou? E os apóstolos diziam: não, ninguém te tocou, tem muita gente aqui. Não, tocou, alguém me tocou. E ele retornou e visualizou aquela mulher que sangrava já há vários anos. E ele nunca disse que o mérito da cura da pessoa era dele. Ele sempre deixou bem claro para todos aqueles, inclusive para essa mulher, que o mérito da cura se dava através da fé, através da convicção de que ao tocar em Jesus, através do pensamento, através de um esforço que ela fez naquele momento, ela ficaria curada. Como também em tantas outras passagens que Jesus, nas suas andanças, curou o cego, fez com que leprosos curassem as suas próprias feridas, sempre deixando claro que era mérito da fé, que não agradecesse a ele, e sim a própria fé daquele que conseguiu aquela graça. E nós sabemos que, embora pareça insuportável e sem remédio, toda a dor que nós tenhamos, com seus pesos e as suas medidas, elas têm solução. Muitas vezes um freio de arrumação para que você possa lhe chacoalhar e dizer: opa, não é por aqui, vamos acordar. Ou então solta o cabresto de vez e você lá na frente, com as nossas teimosias, quebramos a cara e voltamos para a estaca zero, todo o processo novamente. Nós temos esse potencial, sim, de nos melhorarmos, de curarmos as nossas feridas, de entendermos através do nosso conhecimento, através da nossa intuição, que são os espíritos que nos intuem qual a melhor solução. E se a dúvida pairar por conta da ansiedade ou qualquer que seja outro sentimento, não tem problema nenhum. Para, respira, dá uns 2 ou 3 passinhos para trás, e em um determinado momento, no momento adequado, a solução daquele problema, daquele conflito, daquela dor, estará à nossa frente. Lembrando sempre que não é de acordo com o que a gente quer, é de acordo com o que nós merecemos. Não é porque eu quero que seja daquela forma que Jesus permitirá. Porque muitas das vezes nós estaremos prejudicando a nós, a nossa caminhada, a da nossa família, enfim. Nada é por acaso, mas entregando tudo ao tempo certo. Não é entregando ao tempo e dizer assim: amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, protelando. Não. É lutando, lendo, se instruindo,
e tendo muita humildade e fé. E aí sim, os nossos sofrimentos se tornarão passados. Sim, legal esse fiozinho aí. É que muita gente acha, porque tem na Bíblia que Jesus diz assim: levanta-te e tu está curado, levanta-se com o deficiente, levanta e ande, né? E aí as pessoas acham que Jesus vai descer do céu e vai dizer assim: filha, seu problema acabou, eu ouvi suas orações, pode ir embora. E cadê o método de você correr atrás para fazer a mudança acontecer? Se Jesus descesse para fazer por todos nós, não existiria o livre-arbítrio, né, filho? Não era livre-arbítrio. Nós não precisávamos reencarnar, porque Jesus ia fazer tudo por nós. Então, cabe a nós encarar de frente os nossos problemas e tentar solucionar. E não tomar remédio e dormir, esperando que aquele dia o problema acabe, a dor acabe, para no outro dia é outro dia. No outro dia o problema vai existir. Não adianta fugir dos problemas. Temos que encará-los de frente. E ninguém vai resolver, a não ser nós mesmos. Nós é que somos donos do nosso destino. Já foi dito aqui que Deus, quando nós reencarnamos, nos dá um livro de páginas brancas e uma caneta para a gente não precisar apagar. E vamos escrevendo a nossa história. Então, o que é que eu quero para mim era amanhã? Eu vou escrever, eu vou enfrentar os meus problemas, as minhas dores. É como uma tempestade. A tempestade, ela vem e sai levando tudo. Depois ela passa, depois vai acalmando. Bem assim são as nossas dores. Quando encaramos ela de frente, entendemos que se a dor está batendo é porque precisamos mudar algo ou alguma coisa que está trazendo essa dor o tempo todo à tona. Então, Jesus não vai descer para pegar a nossa mão e fazer a nossa mudança interior. Para mudar o nosso destino, Ele manda os seus anjos. Existem os ensinamentos e cabe a nós, seres ainda imperfeitos, fazer essa mudança. Sim, seja. Minutos com Chico Xavier, nosso advogado. Enquanto estamos na tarefa, o braço da misericórdia divina segura a lâmina da divina justiça. Chico Xavier. Como temos leis que presidem a nossa convivência na terra, temos também leis espirituais que governam os nossos destinos. Sábio é o homem que procura viver de acordo com os códigos celestes. Chico Xavier sintetiza em um pensamento maravilhoso a mais importante das leis divinas, que é a lei de justiça, amor e caridade. Nossas imperfeições, passadas e presentes, geram um karma negativo por conta dos prejuízos que causamos ao próximo e a nós mesmos. Acionamos o mecanismo da justiça divina pela própria consciência, que nos pede o acerto de contas com a vida. Nenhum dos males que provocamos ficará sem a devida reparação. Nossa consciência exigirá de nós, mais cedo ou mais tarde. Mas a lei não é só de justiça, é também de amor. Por tal razão, Chico Xavier recomenda a vivência do amor ao próximo, a fim de que a misericórdia divina segure o braço da justiça, porque Deus não quer o nosso sofrimento puro e simples.
Deus deseja que nós amemos. Certa feita, Chico repassou aos amigos uma lição recebida do mundo espiritual. Emmanuel está dizendo que existem duas pomadas para curar nossas chagas provocadas pelos erros do passado. Uma é feita pela dor e lágrimas e a outra pelo trabalho e suor. Cada um escolhe a pomada que vai utilizar. Daí porque a lei se completa com a caridade, pois a caridade é o amor em movimento. Somente verdadeiramente ama aquele que serve. Façamos um balanço de consciência para verificar se o braço da misericórdia divina atuará como nosso advogado de defesa quando a lâmina da justiça nos procurasse. E se alguma dúvida pairar em nossa mente, não hesitemos em usar o quanto antes a pomada do trabalho e do suor, pois, como dizia Chico, o mal não precisa ser corrigido pelo mal quando o bem chega antes. Meus irmãos, eu acredito que essa lição veio para nos mostrar o que foi dito na primeira lição, nas palavras de nossa irmã, para nos dizer que a dor do passado e do presente é lição divina. Que a nossa dor de hoje, que estamos sentindo nesse momento, possa nos ensinar e nos assegurar a esperança e o amor. Às vezes, por muitas vezes, somos cabeça dura porque ainda somos imperfeitos. Às vezes, por muitas vezes, a dor é o nosso advogado porque precisamos da corregenda, sim, da justiça. Mas por muitas vezes, as dores nos chegam para que possamos ter mais empatia e caridade. Empatia com nós mesmos, empatia com a dor do outro, caridade conosco, caridade com o nosso irmão. Aqui nessa leitura nos diz que a caridade é o amor em movimento. Que possamos levar essa reflexão para o nosso dia a dia. Que coloquemos o nosso amor à disposição, como estamos todos aqui fazendo agora neste momento, servindo. Que cada palavra dita nesta mesa e em vossas consciências sejam utilizadas quando saírem daqui, para com os vossos familiares, para com os vossos amigos, para com os vossos colegas de trabalho e principalmente escutai, meus irmãos, com aqueles que não pactuam com nossas ideias, que não gosto de chamá-los de inimigos. São apenas irmãos que pensam diferente de nós. Que esta lição sirva ao entrarmos todos no ambiente do paz, que possamos ter as nossas consciências que estamos recebendo, servindo, nos doando e amando. Que Jesus fique conosco hoje e por todo sempre.
Que assim seja. Capítulo 10. Bem-aventurados e misericordiosos. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para que não seja julgado, pois sereis julgado conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhes uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e fizeram ficar de pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que apedreje as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso? Dize isso testando para ter que acusá-lo. Mas Jesus, iniciando-se, escrevia com o dedo na terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se um após o outro. Os velhos, saindo primeiro, ouvindo-o falar assim, retiraram-se. E assim, Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então, Jesus, erguendo-lhe, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusados? Ninguém te condenou. Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 3 a 11. Aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaremos a nós mesmos, nem condenar o outro que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A censura que ele faz à conduta do outro pode ter dois motivos: ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último ato jamais tem desculpa, pois é fruto da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e mesmo tornar-se, em certos casos, uns deveres que devem resultar no bem. E o homem ajudar o progresso de seus semelhantes. Assim, não seria preciso tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis, se não queres ser julgados. Pois a letra mata e o Espírito vivifica. Jesus não podia impedir que se censurasse o que é o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a procura. Torna-se culpado daquilo que se condena no outro e se abdicar dessa autoridade. Mais que isso, é tirar de si mesmo o direito de repreensão. A voluntária, aquele que, tendo sido investido de um poder qualquer, viola as leis
aos olhos de Deus, senão que se apoia no exemplo que dá do bem, é que também se sobressai das palavras de Jesus. Bem, eu acho que de todas as leituras, que nós ouvimos hoje, é um chamado para despertar da nossa consciência. Infelizmente, o que eu vou dizer pode chocar algumas pessoas, mas eu me coloco dizendo que nós julgamos todos os dias. Não tem um dia sequer que nós não venhamos a julgar. E julgamos muitas vezes não só com as palavras, mas muito mais com o pensamento. Porque o ato de pensar está na consciência e podemos até não verbalizar, mas ele se concretiza através do pensamento. E quando o Evangelho nos traz, através desse capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, demonstrando que a espiritualidade de Deus, em momento algum, nos abandona, mas nos traz lições edificantes para que nós possamos reconhecer em nós as nossas fraquezas, mas também entender as nossas virtudes. Será que nós não somos capazes de ser indulgentes? O Cristo foi indulgente com todos os seus discípulos. E quando ele dá o exemplo da mulher adúltera, ele demonstra que aqueles que ali estavam não tinham a menor condição de julgá-la, porque eles também se serviam do ambiente onde ela frequentava. Então, assim somos nós. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade dos nossos pensamentos. Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, ela nos afirma que nós temos 50 mil pensamentos por dia, que 90% desses pensamentos são jogados na lata do lixo. Eu fico a imaginar que a velocidade dos nossos pensamentos é tamanha que nós não os percebemos. Mas o que fica em nossas consciências são os sentimentos que nos magoam. Aqueles que nós oferecemos a outrem, eles passam despercebidos. Mas aqueles que nos magoam, nós guardamos. Para quê? Para que nós possamos aprender, não para que nós venhamos julgar o que nós recebemos. E das benesses que nós recebemos do Criador do Universo. Porque quando o Cristo realmente nos disse que a tua fé é que te cura, nós não temos ainda a capacidade de querer entender essa máxima, porque nós somos capazes de nos curar, mas ainda nossa fé ainda não é nem do tamanho do grão de mostarda, porque se assim fosse, nós seríamos bem melhores. Então, nessa noite, eu acho que nós fomos brindados pelas leituras edificantes que cabe a cada um de nós levarmos esta noite como exemplo para que nós possamos a cada amanhecer nos melhorarmos, entender que nós estamos aqui num processo de crescimento espiritual, não nos culpando, entendendo os nossos equívocos, mas que somos capazes de nos perdoar e perdoar o próximo. Sim. Vamos amar, vamos perdoar, ter compaixão, o amor é a maior prova do nosso Criador dentro de nós. O amor verdadeiro, puro. Vamos agradecer, vamos nos preocupar com o próximo, vamos sempre amar para poder ser amado. Todos aqui hoje
estão tendo a oportunidade de ter amor, de ter a ajuda, um pouco de luz. Dividam isso, pensando em quem não pôde vir, em quem não tem, em quem sofre, em quem está pela rua, em quem está doente. Divida um pouco. Isso é amor. Agradecer é amor. Então, agradeçam sempre. Muita paz.